Boa noite, pessoal que está aqui no Zoom, né, hoje. Temos aqui a presença hoje de 6 pessoas aqui assistindo a nossa live. A nossa aula de hoje, ela fala só um pouco sobre lógica e programação. A gente vai falar aqui para vocês quais são os tipos de programação que existem, alguns paradigmas que tem no mercado hoje em dia. Esses aqui são os principais, né, esses três que eu vou mostrar para vocês. E eles são utilizados em basicamente todas as empresas para demonstrar como é feita a programação e como é que eles são elaborados de acordo com cada empresa ou com cada tipo de projeto ou programa que você vai fazer, né? Então vamos lá. O tipo de programação que o pessoal utiliza geralmente são esses três aqui, né? Programação imperativa, orientação a objeto e funcional, tá bom? A gente vai só dividir aqui agora entre eles. A programação imperativa, vocês estão vendo na tela aí, né? Todo mundo? Pronto. A programação imperativa, ela funciona como? Ela organiza, né, uma estrutura para você dar início àquele algoritmo, àquela programação, de acordo com o passo a passo. Então, por exemplo, quando você acorda no dia, né, acorda pela manhã, o que é que você faz? Você abre o olho, aí você se levanta, você faz algum tipo de ação, e aí você vai começar agora a fazer o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, quando você vai ligar uma televisão também, o que é que você faz? Você pega o controle, aperta lá o on, né? Aí você escolhe o canal e faz aquele processo. Ou seja, todo esse passo a passo, né? Ele é uma sequência organizada de passos que você vai chegar até um objetivo específico, né? A programação imperativa ela funciona desse jeito. Você tem uma sequência. Nos algoritmos aqui, geralmente, até coloquei aqui no slide pra gente. Ela é organizada de uma forma de cima para baixo, né? O algoritmo começa na primeira linha e vai até o final, né? Vai fazendo chamada de função caso precise. E aqui tem um exemplo. Aqui ele começa com o início, o número recebe 1, faça isso até que o número seja igual a 10, por exemplo, né? Então isso aqui é uma forma de organizar o passo a passo para que a gente consiga fazer esse algoritmo funcionar, tá bom? Bem tranquilo, bem simples. Praticamente 50% da internet utiliza esse tipo de programação imperativa, com várias linguagens de programação por aí. E tem agora o segundo paradigma mais utilizado, que é o paradigma orientado a objeto, né? Que é esse aqui. O paradigma orientado a objeto, ele é um dos mais utilizados no dia, por quê? Porque ele aproxima a programação da realidade. Então, por exemplo, até coloquei aqui, né? A orientação a objeto, ela vai criar objetos para representar a nossa realidade em cima da programação. Então, por exemplo, eu posso ter o objeto pessoa, né? O que é que uma pessoa faz nas ações dela, por exemplo. Ela anda, ela come, ela escuta, ela fala, tá bom? Isso são ações. E também esse objeto, ele também tem atributos, né? Que eles chamam. Os atributos são o quê? São as características desse objeto. Então, por exemplo, o objeto pessoa, ele vai ter olho, vai ter boca, vai ter uma cor de cabelo específica, ele vai ter uma altura, né? E assim, essas características, elas são representadas, né, desse objeto e você consegue ter essa manipulação de uma ação e também das características dele, tá bom? É mais ou menos isso que funciona a parte da orientação a objeto. Nessas ações aqui ainda, por exemplo, eu até coloquei aqui na parte do carro, né? Por exemplo, o carro, ele anda, o carro ele se move para frente, se move para trás, ele para, ele vira à esquerda, vira à direita, tá bom? É só para a gente entender como é que funciona essa parte de ações, tá bom? Então ficou entendido assim como é que funciona a orientação a objeto? Vocês conseguem entender direitinho? A gente não vai mexer nela hoje não, a gente vai deixar mais para frente, tá bom? Qualquer coisa vocês podem deixar aí no chat, né, alguma dúvida, sugestão, para a gente ir falando. Deixa eu falar aqui com vocês no chat para vocês acharem. Cadê o chat? O chat. Aqui no cantinho. Tranquilo? E por último, né, tem uma das também mais utilizadas e tipo paradigma de programação, né, que é a programação funcional. Tá bom? O pessoal até brinca com essa programação aqui e fala assim, se é programação funcional, né, ela é porque ela tem que funcionar. Se não funcionar, mas não tem nada a ver com isso, tá bom? A programação funcional, ela é um tipo de programação que ela só trabalha com funções, tá bom?
E que funções são essas? São as funções matemáticas, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei no slide aqui da gente tem essa sequência de Fibonacci, né? Fibonacci é aquela sequência que você começa a calcular, vai ver com um, aí depois ela calcula outro, e assim por diante, tá bom? Aqui ele dá um exemplo, ó, numa linguagem de funcional, né, que é a Haskell, que ela trabalha o quê? Ela cria, né, a função aqui, e ele vai passar o quê? Que essa função vai receber inteiros para inteiros, tá bom? Então, por exemplo, eu posso chamar funções de subtrair, funções de somar, de multiplicar, de divisão, de integral, tá bom? De senoide, enfim, vários tipos de funções que eu posso colocar aqui, porque ele só aceita funções matemáticas e nada além disso, tá bom? Aí você fala assim, Felipe, para que eu vou utilizar, né, programação funcional na minha profissão, por exemplo? Né? Depende de onde você vai utilizar. A programação funcional hoje em dia ela é mais utilizada na questão de estatística, né, de deep learning, machine learning, business intelligence. Você consegue ler grande escala de dados para você ter estatísticas resumidas, né, do que você quer procurar. Tá bom? É basicamente isso. As perguntas, mas Felipe, não dá para fazer também com a programação estrutural ou com a programação de um objeto? Dá, só que dá mais trabalho, né? Até porque como você vai trabalhar com muitas funções matemáticas, a linguagem de programação, às vezes, por exemplo, o Java, ele não vai suportar a velocidade que você faz, por exemplo, em Python, tá bom? Por exemplo, isso vai demorar um pouco mais, tá bom? Então, só para resumir, a gente viu aqui os tipos de programação, que são programação imperativa, orientada a objeto e a funcional, tá bom? A gente vai utilizar uma práticazinha, tá bom? Que é o que? A gente vai utilizar o Scratch, que é uma ferramenta do MIT, para a gente trabalhar a lógica computacional em cima de partes visuais. Tá bom? Esse Scratch serve para quê? Eu vou colocar aqui o link no chat para vocês pegarem mais rapidamente aí. Todo mundo está com o computador aberto? Espero que sim, né? Vou pegar aqui esse link, eu vou copiar aqui para vocês colocarem lá no Scratch de vocês, tá bom? Temos aqui algumas pessoas. Pronto, chegou para vocês aí. Por que não está indo? Será que tem que comprar essa versão aqui do chat? Alguém fala aí comigo aí pra ver uma coisa? Pronto, ele escondeu aqui no cantinho. Apareceu aqui o chat. Pronto, vou mandar aqui pra todo mundo. Agora foi, né? Pronto, esse Scratch aí, pessoal, ele serve pra quê, né? Não sei se alguém já conhece, mas ele é basicamente uma programação, né, em blocos para a gente trabalhar a questão da lógica e entender como funciona a questão da organização das ideias, tá bom? A lógica ela é bem simples, né? Você vai ter um problema, você vai organizar esse problema e vai tentar resolver o problema de acordo com as ferramentas que você tem, tá bom? Nesse caso aqui do Scratch, ele é bem simples, né? Até é muito utilizado em escolas para ensinar crianças a programar, porque ele trabalha a ferramenta completa, né, da questão de movimento, resposta, captura de dados, enfim, tudo que um algoritmo normal tem, até, por exemplo, o Google, por exemplo, né? Ele vai trabalhar aqui tranquilamente para você entender como é que funciona esse processo. Aqui no slide, né, eu coloquei a gente fazer aqui 3 exercíciozinhos para a gente não se estender muito, não demorar também o tempo de vocês.
que é bem simples, né? Desenvolver um programa que faça um personagem se mover por 100 posições e virar 280 graus, tá bom? De uma forma bem simples. Então, como é que ele funciona esse programa aqui, né? Esse Scratch. A gente tem outras ferramentas para utilizar na questão de programação, mas para iniciar hoje, né, como eu vi lá que tem muita gente que não consegue ainda essa parte de programação, só para a gente entender como é que funciona essa parte de algoritmo. Quem quiser modificar o personagem aqui de vocês podem vir aqui nesse cantinho, tá bom? Aí você pode escolher lá o que você quer, tá bom? Nessa várias funções aqui, tá bom? Você seleciona um e você pode brincar com eles de uma forma bem divertida. Vou trocar aqui pro gatinho, só para ficar mais elaboradinho, tá bom? Então aqui, ó, todo mundo já conseguiu acessar aí esse site? Você pode responder lá no chat, pode responder aqui também. Todo mundo está com o microfone ativado, tá bom? Não suporta. Tu está acessando por onde? Pronto. Tá usando o Internet Explorer, é? Sabe dizer? É o Chrome. É no Chrome, né? Ah, é estranho, o Chrome não está aceitando. Deve estar bem desatualizado, alguma coisa do tipo. Mas tu consegue acompanhar aqui a aula tranquilo, né? Pronto. Pronto, tranquilo. Pois vamos lá. Aqui nesse exercício, né, é bem simples. A gente vai fazer só o personagem se mover 100 posições e virar 280 graus. Então como é que a gente faz isso? Aqui, né, em movimentos, em eventos no caso, a gente consegue fazer o algoritmo ser iniciado, tá bom? Então, por exemplo, assim como no browser ou como em qualquer outro tipo de programação, a gente tem que ter o início, né, a execução e o fim desse algoritmo. Então aqui, por exemplo, para rodar, né, o algoritmo, a gente vai utilizar o seguinte. Quando a gente vai iniciar, a gente vai pegar aqui, ó, esse eventos, né, não sei se vocês estão acompanhando aí. Vai pegar aqui quando clicado e arrasta aqui para o centro, tá bom? Para ele mover o bloquinho para cá. O nosso caso aqui, a gente vai fazer só ele se mover, né? Então, para fazer isso, a gente faz o quê? A gente vem aqui agora em movimento, né? E a gente consegue fazer esse aqui, ó. Esse tipo de movimento aqui. Então, vamos pegar aqui, mova, né? Dá espaços, coloca aqui embaixo, altera aqui para 100. E depois eu quero que ele faça o quê? Que ele gire, né? Então, eu venho aqui para ele girar, arrasto para cá e gire aqui 270 graus, tá bom? Só para ele finalizar. Isso aqui já é um algoritmo, né? Bem simples no caso, mas a gente já consegue fazer o quê? Entender como é que o algoritmo inicia, executa e realiza as operações, tá bom? Então aqui, por exemplo, agora, ó, se eu vier aqui na bandeirinha, né? Nessa bandeirinha verde, que é para iniciar o aplicativo, eu posso clicar. Quando eu clicar na bandeira, cliquei, ele se moveu rapidamente, né? E já virou. Não sei se vocês viram. Vou apertar aqui novamente, ó. Ele está executando, ó, e está virando. Conseguiram ver de vocês? Aqui, por exemplo, ó, no meu caso aqui, quando eu inicio, ó, a bandeirinha, ele vai começar a se mover, ó. Tá vendo? Esse aqui está programado aonde, ó? Está programado aqui dentro, né? Eu consigo fazer com que ele se mova. Vou colocar aqui um pouquinho mais de espaço, vou colocar aqui 200. Ó, ele vai andar, ó, vai começar a se mover. Não está se movendo aqui. Né? Começou a se mover aqui para mim. Tá vendo? Ele tá virando, né, as operações aqui e tá transformando. Beleza? Esse aqui é o nosso exercício 1. Todo mundo conseguiu fazer aí? E facinho, né? Depois que a gente começa aqui a mexer nas coisas, a gente já começa a ver como é que eles funcionam. No 2 aqui, ó, é um pouco mais elaborado, né? A gente faz o seguinte, ó. Desenvolver um algoritmo que se um número digitado, né, for maior do que 10, faça o personagem miar, né?
Isso aqui é só para a gente testar algumas coisas aqui mais de movimento. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, aí eu vou apagar, isso aqui que a gente já tinha feito, e faço o seguinte, ó. A gente tem o seguinte, ó. Aqui embaixo, né, a gente tem a questão da parte de controles, tá bom? O que são esses controles? São as operações que você consegue fazer em um algoritmo. Por exemplo, como é que você sabe, né, num programa, por exemplo, aqui nesse mouse, aqui na minha tela, por exemplo, como é que o, o zoom, ele sabe, né, que eu estou colocando o mouse aqui em cima e esperando que apareça essa telinha aqui, por exemplo. Ele faz um cálculo, né? Por exemplo, se o mouse chegar nessa posição X, mostre as opções. Se o mouse for removido de cima, remova essas opções, por exemplo, tá bom? Aqui também, ó. Se o mouse clicar, né, arraste. Se ele saltar, solte o bloco, por exemplo. Isso aqui é tudo programação que a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A gente consegue aqui inspecionar. A gente consegue ver todas as operações que são feitas no browser, né, a partir desse tipo de programa. Está lento aqui, viu? Mas vamos lá. O objetivo agora é o quê? Fazer, né, com que o número digitado seja recebido e consiga mostrar e o gatinho aqui faça alguma operação. Deixa eu fechar aqui. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, vou começar novamente quando o botão for clicado, né? Eu faço aqui, ó. Se, né? Se você consegue ver, tem um bloco se e se não, tá bom? Eu faço o seguinte, ó. Pega esse bloco, arrasta para cá, tá bom? Antes disso, a gente vai só o seguinte, ó. Vem aqui em sensores. Sensores não. Aparência, tá aqui. Aparência, tá bom? Em aparência, quando for clicado, você vem para cá e arrasta aqui para cima. Aí você pergunta o seguinte: digite um número, por exemplo. Digite um número. Esse número aqui, quando for digitado, ó, repara aqui no gatinho, ó. O gatinho vai perguntar, ó. Digite o número, tá bom? Bem tranquilo. Se você vir aqui agora em operadores, ele vai perguntar, ó, se esse número aqui for maior do que algum número, por exemplo, né? Ele vai mostrar agora as opções. Como é que eu faço para pegar essa mensagem do que vai ser dito aqui pelo usuário, tá bom? Então venho aqui novamente em aparência, né? Aí eu venho aqui, daí aqui resposta. Deixa eu achar a resposta aqui. É muita opção, né? Resposta aqui no cantinho. Alguém viu a resposta aí? Não tô vendo a resposta aqui mais não. Acho que eu tô falando cego. Eita, até aqui a resposta. Então pronto, ó. A gente vai só trocar aqui, ó. No lugar de diga, né? A gente remove o diga. Opa, já acabar, ó. Vamos lá. Vou remover aqui o diga. Tá bom? Apagar esse bloco. Vou perguntar aqui, ó. Pergunte, né? Vem aqui. Digite o número. E vou pegar agora a resposta desse usuário. Vou colocar aqui dentro, ó. Então, se a resposta for maior do que 10, por exemplo, né? Eu venho aqui em sons e coloco o gatinho miar. Se não, né? Eu quero que ele faça apenas o quê? Que ele diga alguma mensagem, né? Eu venho aqui, pense e coloco. Tá, não foi dessa vez, tá bom? Pronto? Então, bem tranquilo, ó. Vem aqui na bandeirinha, agora para executar. Aí ele já abriu aqui embaixo uma caixinha, ó. Digite o número, ele perguntou, né? Então, vou colocar aqui 10. Aí ele vai dizer aqui, ó, não foi dessa vez, né?
Por que que não foi dessa vez? Porque aqui o 10, ele não é menor do que 10, né? No caso, ele não é maior do que 10, ele é igual a 10. Então ele não passou nesse teste. Então vem aqui novamente, agora eu coloco aqui, por exemplo, ó, 11, né? Se eu executar agora esse 11, né? Ele deu aqui uma miadinha, não sei se vocês conseguiram escutar, mas aqui pra mim ele conseguiu fazer essa execução, tá bom? Vocês conseguem fazer esse exercício aí, bem rapidinho? Só para vocês entenderem como é que funciona a parte da lógica. A gente está aqui agora com algumas pessoas online. Tá só aqui a gente, né? Tá só eu, o Júlio, a Jennifer, eu acho que. Pronto, tá dando certo vocês? Fazer exercício? O gatinho já virou a cabeça para baixo? Então, tudo certo aí? Deu certo? O Felipe aí, o Felipe, né? O Júlio. O Jean também tá conseguindo. Ah, bem tranquilo. Então, só aqui é bem tranquilo, né? A gente consegue fazer esse algoritmo aqui bem simplesinho. Agora vamos fazer aqui só mais um, que é esse aqui, esse 3, que ele é um pouco mais elaborado, né? Pra gente fazer aqui. Mas é basicamente igual o anterior. Só pra gente concluir aqui, né? Essa aulinha, antes que acabe aqui os 10 minutinhos. A gente pode limpar aqui, né? Os blocos. Aqui é o seguinte, ó. A gente pergunta o nome do usuário. Depois pergunta o ano do nascimento dele. E responda com a idade dele. Tá bom? Só pra um calculador aqui, uma calculadorazinha de idade. Então, bem simples, ó. A gente vem aqui, né? Manda uma mensagem pra ele logo. Só pra gente conversar um pouco. Aqui em aparência. Aí pergunta aqui o seguinte. Diga, né? Olá, por exemplo. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Perguntar o nome dele aqui. Qual o seu nome, por exemplo. Aí, aqui na resposta, a gente pode pegar o diga, né? Arrasta para cá. E aqui em sensores, a gente pode colocar agora, novamente, ó, a resposta que veio lá do nome, né? Só para dizer um oi, por exemplo, para ele falar um pouquinho sobre isso aqui. Agora a gente pergunta o seguinte, ó, novamente, né?
digitar o ano do nascimento dele. Digite o ano de nascimento, por exemplo. Agora que a gente vem aqui em operadores, ó, a gente faz o seguinte, ó. Operadores. E faz aqui o seguinte, ó. Vem aqui em controle e fazemos esse cálculo. Se, né? Operadores. Já arrasta para cá agora. Não, peraí, não, se não eu faço aqui, né? Eu repito, espere, eu faço. Aqui mesmo. A gente joga pra cá. Pega aqui a parte de operadores. A gente faz aqui o seguinte, ó. A gente pega aqui a resposta que veio, né? Agora do sensor. Na resposta. Menos o ano de que a gente está agora, né? Que é 2020. Ou pode ser o contrário para não ficar no negativo, né? 2020 menos o ano que ele nasceu, tá bom? E agora eu quis só mostrar, ó, em aparência novamente. E diga sua idade é vou colocar aqui organizadinho, né? Deixa eu ver se vai funcionar agora. Bom, Felipe. Falta só pegar aqui, né? Deixa eu ver aqui, sensores. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Pronto. Vocês viram que é bem simples, ó. Foi o que a gente fez aqui, né? A gente só perguntou agora novamente através de uma operação, que é essa daqui. A gente pega o que? O seguinte, ó. 2020 menos a resposta, né? Joga aqui dentro novamente. Ele vai esperar a resposta. Depois ele vai mostrar aqui pra gente a resposta desse algoritmo. Né? Então aqui, ó, quando a gente clicar novamente, ele vai perguntar, olá, né? Aí eu posso colocar aqui o seguinte, ó. Olá, digite seu nome. Aí eu vou aqui digitar. Felipe. Né? Quando eu der o Enter, ele vai pegar. Digite o seu ano de nascimento. Então posso colocar aqui agora. Depois vai colocar aqui agora só a respostinha. Bem simples e de forma bem rápida. Né? Então esse aqui foi o nosso último exercício lá. Pra gente ver, entender como é que funciona essa parte da lógica. Aqui no Scratch, né? Ele é bem simples. É só questão de se acostumar mesmo com todos os comandos pra gente começar a praticar essa questão aqui. E é bem tranquilo. Não sei se vocês conseguiram aí fazer. Não estou conseguindo ver a tela de vocês. Mas alguém teve algum problema aí em fazer a atividade? Tranquilo, né? Bem simples. Aqui é só pra gente ver, né, a questão da lógica, para quem não tem ainda nenhum tipo de conhecimento, ver como é que ela funciona e ver também, né, mais ou menos como é que funciona o passo a passo. Esse que eu mostrei aqui para vocês, ele é o imperativo, né? A gente tem que seguir aqui todo um passo a passo para a gente utilizar esse passo a passo para começar a trabalhar sobre ele, tá bom? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, né? Acho que foi o Felipe que respondeu. O da adiante deveria estar dando certo. Quem é o Júlio aqui, o Júlio?
Pronto. Tranquilo? Alguma dúvida? É, como vai encerrar aqui, né, a gente vai ter que voltar novamente depois. Eu vou encerrar aqui essa aula de hoje, tá bom? Aí amanhã a gente vai começar a trabalhar com JavaScript, tá bom? A gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais na mão na massa, ver como é que funciona também essa questão. É bem simples também, né, de trabalhar. A gente vai ver também como é que funciona essa questão de programação lá, estruturada. E a gente pode ver futuramente uma programação orientada a objeto lá em JavaScript, né, para não ficar muito complicado para vocês, tá bom? Então, acho que foi isso, né? Qualquer dúvida a gente fala no grupo. Eu vou colocar agora a aula no YouTube para vocês verem lá, né? Para quem não conseguiu ver, vocês podem estar mandando para alguém. E é isso, tá bom, pessoal? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser.